Olá, aqui é o Cleuton Costa e neste vídeo eu quero fazer junto com você a correção da prova de filosofia do Enem 2020. Vamos fazer a correção da prova de filosofia do caderno amarelo, beleza? Vem comigo então. Ok, vamos lá para a primeira questão da nossa prova de filosofia, questão número 50. Vamos ao texto desta questão. Montaigne deu nome para um novo gênero literário. Foi um dos primeiros a instituir na literatura moderna um espaço privado, o espaço do eu, do texto íntimo. Ele cria um novo processo de escrita filosófica, no qual hesitações, autocríticas, correções entram no próprio texto. Vamos ao enunciado dessa questão. O gênero de escrita aludido no texto é: alternativa B é a resposta correta. Ensaio, que expõe concepções subjetivas de um tema. O filósofo francês, considerado humanista, cético, ele produziu um gênero literário novo para a filosofia. Ficou muito conhecido por ser o filósofo do ensaio pessoal, porque a sua escrita era demasiadamente subjetiva, com traços do eu, dos seus questionamentos, suas autoanálises existenciais. Muito bem, qual é a característica desse filósofo? Se você lembrasse que a obra dele tem o nome de ensaio, você já ia matar a charada e, por eliminação, você já ia direto na alternativa correta, que é a alternativa B, ensaio. Não é confissão, não é carta, não é meditação, não é diálogo. São os ensaios. E nessa escrita tem um aspecto subjetivo. O que mais podemos dizer sobre essa questão? O filósofo francês, ele, ao mesmo tempo, na sua narrativa, na sua escrita, ele poderia estar falando de questões de séculos passados, questões filosóficas, debatendo temáticas fora da sua época, e no parágrafo seguinte, no mesmo texto, ele poderia estar falando sobre aspectos do cotidiano ali do bairro da sua cidade. Então perceba, essa subjetividade na escrita, essa reflexão existencial que vai às apalpadelas pelo cotidiano de sua vida, do seu bairro, da sua cidade. Por isso que ele ficou aí conhecido pelo filósofo do ensaio pessoal, subjetivo. Como ele se questionava muito, ele se indagava muito, a sua filosofia é mais uma filosofia de perguntas do que de respostas. Por vezes ele é classificado dentro da filosofia como um filósofo cético. Lembrando que o cético é aquele que duvida, e o cético radical é aquele que duvida de que exista uma verdade, ou se ela existir, ele duvida de que seja possível você acessá-la, você conhecê-la. Mas nessa questão aqui em específico, ensaio, concepções subjetivas. Por que subjetiva? Porque fala de si mesmo, do sujeito, da sua vida, do seu bairro, da sua cidade, do seu cotidiano, dos costumes mais corriqueiros da vida humana, ok? A nossa próxima questão é a de número 52. Vamos ao texto. O texto 1, os meus pensamentos são todos sensações. Penso com os olhos e com os ouvidos, e com as mãos e os pés, e com o nariz e a boca. Texto 2. Tudo aquilo que sei do mundo, mesmo por ciência, eu sei a partir de uma visão minha ou de uma experiência do mundo, sem a qual os símbolos da ciência não poderiam dizer nada. Muito bem, vejamos então o que o enunciado quer extrair desse texto. Os textos mostram-se alinhados a um entendimento acerca da ideia de conhecimento, numa perspectiva que ampara veja a letra C, já está em destaque, a alternativa correta, valorização do corpo na apreensão da realidade. Como assim a valorização do corpo? A apreensão é conhecer, é tocar, é você possuir, ou seja, você conhecer algo, você conhecer a realidade. Você pega o objeto pela mão, então você conhece. Você pega a caneca, você conhece a caneca. Você bebe a água, você faz a apreensão da realidade. Então veja, em qual momento o texto fala dessa valorização do corpo? Em todo momento.
Veja, os meus pensamentos são todos sensações que você sente. Penso com os olhos, ou seja, estou vendo. Penso com os ouvidos, estou ouvindo. Penso com as mãos, estou tocando a realidade, sentindo a realidade. Penso com os pés, eu estou caminhando, tocando o chão, o nariz e a boca. Perceba então, nesse contexto aqui, que todo pensamento ele nasce de uma experiência física, de um sentir, dos sentidos, ok? E o texto 2, aonde que valoriza o corpo? Tudo aquilo que sei do mundo, mesmo por ciência, eu sei a partir de uma visão minha, ou de uma experiência do mundo, sem a qual os símbolos da ciência não poderiam dizer nada. Se é minha experiência, então eu vou vivenciar, experimentar. E toda experiência só é possível porque você possui um corpo para poder interagir com a realidade, os outros corpos que são os seres vivos no mundo, até o reino natural, com os animais, com as plantas e tudo mais, ok? Então, essa visão de mundo é uma visão minha, subjetiva, você tem um corpo e é através desse corpo que você vai fazer essa experiência no mundo, ok? Vamos fazer aqui um processo de eliminação. Veja a letra A, anterioridade da razão no domínio cognitivo. Quer dizer o quê? Que o conhecimento primeiro advém da razão, ou seja, do intelecto, da inteligência. É de lá que nasce todas as ideias e conhecimentos. E depois você experimenta na prática, no mundo físico. Veja a letra B. Confirmação da existência de saberes inatos, ideias inatas. Você já nasce com essas ideias guardadas no seu intelecto, em algum lugar na sua mente. E à medida que você vai crescendo, você vai despertando essas ideias. Elas vão vindo do, vamos dizer assim, do inconsciente, subconsciente e vai passando para a consciência, ok? Então, ideias inatas, nada a ver com o texto. E a letra D, verificabilidade de proposições no campo da lógica. Então, assim, raciocínio lógico? Não. Ele está falando de experiência corporal. E a letra E, possibilidade de contemplação de verdades atemporais. Imagina você a contemplação de Deus, que é um ser atemporal, fora do nosso tempo. Contemplar Deus, uma adoração, um louvor. O texto não fala disso. Fala da valorização do corpo nesse processo de descoberta, de conhecer a realidade. Beleza? Vamos para a próxima questão. A questão 58. Vamos ao texto. Será que as coisas lhe pareceriam diferentes se de fato todas elas existissem apenas na sua mente? Se tudo que você julgasse ser o mundo externo real fosse apenas um sonho ou alucinação gigante, de que você jamais fosse despertar. Se assim fosse, então é claro que você nunca poderia despertar, como faz quando sonha, pois significaria que não há mundo real no qual despertar. Logo, não seria exatamente igual a um sonho ou uma alucinação normal. Vamos ao enunciado da questão. O texto confere visibilidade a uma doutrina filosófica contemporânea, conhecida como, alternativa correta, a letra E, solipsismo, que reconhece limitações cognitivas para compreender uma experiência compartilhada. Essa é uma questão um tanto confusa, porque o texto ele supervaloriza o mental, o racional. O idealismo valoriza o racional. Mas por que não é o idealismo? Poderia se confundir com o idealismo essa questão. O enunciado fala de uma teoria contemporânea. O idealismo já é uma teoria antiga, que poderíamos fazer referências a Platão, lá 3, 4 séculos antes de Cristo. Poderíamos fazer referência a René Descartes, no Renascimento, o pai da ciência moderna, que é um idealista. Então, já elimina, que são as duas mais próximas aí, que é o idealismo e o solipsismo. O solipsismo, sim, é uma teoria contemporânea. Então, você já mata a charada. E aí, se você lembrasse que o solipsismo é uma teoria contemporânea, já ia matar de cara pelo enunciado. Vamos para a próxima questão, a de número 62.
Adão, ainda que supuséssemos que suas faculdades racionais fossem inteiramente perfeitas desde o início, não poderia ter inferido da fluidez e transparência da água que ela o sufocaria, sem da luminosidade e calor do fogo que este poderia consumi-lo? Nenhum objeto jamais revela, pelas qualidades que aparecem aos sentidos, sem as causas que o produziram, nem os efeitos que dele provirão. E tampouco nossa razão é capaz de extrair, sem auxílio da experiência, qualquer conclusão referente à existência efetiva de coisas ou questões de fato. Filósofo David Hume, em sua célebre obra aí, Uma Investigação sobre o Entendimento Humano. Vamos ao enunciado. Segundo o autor, qual é a origem do conhecimento humano? A alternativa correta é a letra D, que está aí, a vivência dos fenômenos do mundo. Como assim? Vivência dos fenômenos, ou seja, o mundo físico, o mundo concreto, fenômeno, aquele que se manifesta. Então, nós estamos em contato constante com os objetos, com a realidade, com os fenômenos. Então, é essa vivência com os fenômenos, é o conhecimento empírico. É só você lembrar que David Hume é um filósofo empirista. Portanto, o conhecimento ele é empírico, palpável. A letra A, a potência inata da mente. Não. O conhecimento inato, direto na mente? Não. A revelação da inspiração divina, conhecimento religioso. O estudo das tradições filosóficas, conhecimento filosófico. A letra E, o desenvolvimento do raciocínio abstrato, portanto, o conhecimento lógico, a lógica está eliminada. Nos resta a vivência dos fenômenos. Você que fez a prova, se você lembrou que os fenômenos são os seres, aquilo que se manifesta no mundo físico, você matava a charada. Vamos para a próxima questão, número 74. Vemos que toda cidade é uma espécie de comunidade, e toda comunidade se forma com vistas a algum bem, pois todas as ações de todos os homens são praticadas com vistas ao que lhe parece um bem. Se todas as comunidades visam algum bem, é evidente que a mais importante de todas elas, e que inclui todas as outras, tem mais que todas este objetivo, e visa ao mais importante de todos os bens. Que bem mais importante é esse? Vamos ao enunciado. No fragmento, Aristóteles promove uma reflexão que associa dois elementos essenciais à discussão sobre a vida em comunidade, a saber, a letra A, alternativa correta, ética e política, pois conduzem à eudaimonia. Veja, Aristóteles vai dizer que toda cidade é uma comunidade, e toda comunidade nasce com vistas a um bem, e que todas as ações humanas buscam encontrar esse bem. Esse bem sobre o qual ele fala é a eudaimonia, a felicidade. Agora, veja, o caminho que leva à felicidade, segundo Aristóteles, é a ética e a política. Para nós brasileiros entendermos que a política é um caminho que leva à felicidade é difícil, eu sei. E se Aristóteles conhecesse o Congresso brasileiro, ele poderia estar agora se revirando em seu túmulo. Por alguns fatos que a gente percebe certas aberrações na conduta nada ilibada de alguns representantes públicos. Então vejam, mas para o grego, para o filósofo Aristóteles, a política e a ética são caminhos que conduzem a um bem, e a um grande bem, que ele chama de eudaimonia, que é a felicidade. Vamos à próxima questão, de número 79. A sociedade como um sistema justo de cooperação social consiste em uma das ideias familiares fundamentais, que dá estrutura e organização à justiça como equidade. A cooperação social guia-se por regras e procedimentos publicamente reconhecidos e aceitos por aqueles que cooperam como sendo apropriados para regular a sua conduta. Diz-se que a cooperação é justa porque seus termos são tais que todos os participantes podem razoavelmente aceitar, desde que todos os demais também o aceitem. Vamos ao enunciado da questão.
No contexto do pensamento político, a ideia apresentada mostra-se consoante. A alternativa correta, a letra E. Vamos ao enunciado da questão. No contexto do pensamento político, a ideia apresentada mostra-se consoante. A alternativa E é a correta. O entendimento do contratualismo moderno. Então, é o contrato social de Rousseau, que fala sobre essa cooperação entre os homens em sociedade. A boa convivência em sociedade, ela só existe porque há um contrato social. E o que é o contratualismo? O que é o contrato social? As pessoas se reúnem e estabelecem as regras, os limites para a conduta, para o comportamento humano em sociedade. Uma vez que todos participaram, opinaram e chegaram ao consenso, ao entendimento, portanto, todo mundo vai agir de acordo com o contrato social que eles mesmos criaram. Eles mesmos se impuseram as limitações, as regras, as exigências para uma boa conduta. E é isso. Contrato social, contratualismo. Não tem nada a ver com o ideal republicano de governo, nada a ver com o tríplice poder, executivo, legislativo e judiciário, nada a ver com o posicionamento crítico do socialismo, tem uma forte tendência ao comunismo, nada a ver com a legitimidade do absolutismo monárquico, reis e rainhas. Só nos resta o contrato social, quando ele fala a sociedade como um sistema justo de cooperação social, consiste em uma das ideias familiares fundamentais, que dá estrutura e organização à justiça como equidade. Então, essa cooperação social onde todos participam da construção das normas e regras para a conduta no mesmo espaço, na sociedade. Próxima questão é a de número 90, a última questão. Vamos ao texto. Em A Morte de Ivan Ilitch, Tolstói descreve com detalhes repulsivos o terror de encarar a morte iminente. Ilitch adoece depois de um pequeno acidente e logo compreende que se encaminha para o fim de modo impossível de parar. Nas profundezas de seu coração, ele sabia estar morrendo, mas em vez de se acostumar com a ideia, simplesmente não o fazia e não conseguia compreendê-la. Vamos ao enunciado. O texto descreve a experiência do personagem de Tolstói diante de um aspecto incontornável de nossas vidas. Esse aspecto foi um tema central na tradição filosófica. De qual escola filosófica nós estamos falando? Alternativa E, existencialista, na questão do reconhecimento de si. As outras opções seriam o marxismo, no contexto do materialismo histórico, de Karl Marx, a logicista, no propósito de entendimento dos fatos, utilitarista, no sentido de racionalidade das ações, pós-modernista, na discussão da fluidez das relações, e o existencialismo. Por que existencialismo? Lembra que o texto fala sobre um personagem que sofreu um acidente e que vai morrer. A morte é iminente, a morte é certa. Só que ele não aceita a morte. Ele não se acostuma com a condição, com a finitude, porque ele quer viver. Ele não compreende esse fenômeno chamado morte. Se você lembrar de todas essas escolas, o existencialismo é a única escola que leva essa angústia. Sartre, o pai do existencialismo, vai falar do ser e o nada, porque a vida é uma angústia, porque o fim dela é a morte. Se você lembrar do filósofo Heidegger, Martin Heidegger, ele vai dizer que o homem é um ser para a morte, ou seja, ao nascer nós já estamos caminhando para o nosso encontro definitivo, para a nossa finitude, que é a morte. Portanto, o existencialismo que fala aí na questão do reconhecimento de si. Você se reconhece como ser que existe no mundo, mas é uma existência que está fadada a um fim, a uma finitude, a um encontro fatídico com a morte. E já aproveita e já se inscreve no canal e deixa o seu like aí, comenta aqui embaixo aqui se você está gostando dessa correção, se você quer mais material desta natureza aí de filosofia.
beleza? E aqui nós encerramos essa breve correção da prova de filosofia do Enem de 2020.